Boa noite, amigos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Estava ganhando esse tempinho antes que eu estava aqui com o meu consultor via remota no Rio de Janeiro para saber se a nossa transmissão estava com o som, com a imagem ok, para que pudéssemos conversar um pouquinho. E antes de iniciarmos o nosso tema propriamente dito, nós vamos aproveitar, já estamos a 1 minuto das 18h30, para iniciar a nossa atividade aqui no Grupo Espírita Missionários da Luz, essa casa tão querida ao nosso coração, fazendo o nosso agradecimento a Deus pelo dia de hoje, para iniciarmos, enfim, as nossas tarefas. Querido Pai, de infinita bondade, de amor supremo, estamos aqui entre amigos, utilizando a tecnologia para fins da nossa comunicação, agradecendo por cada uma das oportunidades que a vida tem nos trazido. Oportunidades que nos levam a repensar trajetórias, a implementar projetos de crescimento pessoal e espiritual. Agradecer por mais um dia em que a vida nos oferece o professorado do entendimento. E assim, vamos desenvolvendo passo a passo a nossa melhor versão de cada dia. Pois pela Tua misericórdia, Pai, conseguimos a oportunidade de, em mais um momento, aprimorarmos o nosso próprio espírito. Que possamos estar com Jesus nesse momento de diálogo, de troca, de vibrações, e junto à espiritualidade maior, formarmos esse laço de grande família espiritual que já somos. E, enfim, agradecer por esses instantes e por esses momentos, já vibrando nesse agradecimento pelo nosso planeta, pelo nosso país, pelos nossos ricos estados, cidades, bairros, por cada lar daqueles que habitam o nosso coração e até daqueles que ainda não estão no nosso coração, mas que em algum momento chegarão. Que possamos estar em conjunto com os nossos ideais de elevação, de paz e de bem. Muita paz para todos. Pois então, meus amigos, muito bom estar aqui com vocês de novo, uma alegria enorme retornar ao Grupo Espírita Missionários da Luz em uma reunião pública para trabalharmos através da exposição doutrinária um tema muito interessante para nós. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Campos, eu sou frequentador do Centro Espírita Leon Denis, aqui em Lajeado, no Rio Grande do Sul. E vejam que coisa boa, no meio de um período como esse, em que vivemos uma pandemia, em que o isolamento social é para nós uma rotina, é uma realidade hoje, estamos nos aproximando da tecnologia e diminuindo distâncias. Dificilmente conseguiríamos o ir e vir, entre estados que não são tão perto assim, pelo menos na fração de tempo da nossa semana, normalmente muito corrida. Então já trago, com todo o meu coração, um abraço do Leon Denis, um abraço especial meu ao Rio de Janeiro, esse estado que é meu, é o meu ninho, é o meu estado, e que amo tanto. Assim como ao Grêmio, onde tenho por essa casa um apreço muito especial, é uma casa que mora no meu coração, na figura daqueles que a frequentam, que são amigos muito preciosos de jornada, ricas criaturas, como dizem aqui no Rio Grande do Sul, e que fazem parte da nossa família espiritual com toda certeza. E, meus amigos, foi nos dado um tema para abrir esse mês de novembro, chamado Viver e Morrer, Lema da vida, viver e morrer. Quando nós pensamos em doutrina espírita, e nós viemos aqui para trazer em cima dos embasamentos que a nossa doutrina nos traz, o viver e morrer ele precisa ser repensado e ele precisa ser analisado sob vários aspectos. Em um primeiro momento, se nós perguntássemos o que é viver e o que é morrer? Bom, viver, se fôssemos falar diretamente, poderia ser viver é estar vivo, andar, falar, enxergar, comer, dormir, acordar. E ao contrário, o que seria o morrer? O morrer, de certo modo, poderia ser dito, é aquele que não tem vida, morreu. A grosso modo, se fôssemos trabalhar esses conceitos e perguntássemos até para uma criança, viver é estar vivo, e o morto é todo aquele que não está vivo. E o que é muito interessante dentro dessa construção de ideias, mesmo para nós
que somos espíritas, sejam aqueles espíritas de há algum tempo, estudantes, trabalhadores voluntários ou aqueles que estão adentrando agora a doutrina, é muito importante nós trabalharmos e visualizarmos esse tema sobre os diferentes focos que nós precisamos ter. E para isso eu já apresento a literatura que consultei. Óbvio que não faltaria para nós o Livro dos Espíritos, nossa base, né? Nosso livro de apoio principal. Ainda do nosso Pentateuco, o Evangelho segundo o Espiritismo. E como literaturas subsidiárias, eu trouxe a companhia aqui para gente do nosso amigo Chico Xavier, com o livro Coragem, e também do livro Pão Nosso, nós temos o nosso amigo Chico Xavier também com Emmanuel. O livro Coragem tem autores diversos nos seus capítulos, então cada capítulo dele vem assinado por um espírito. E nós estaremos com Emmanuel, além de Kardec, e com Jesus, a cuidar de todos nós. Mas vamos então seguir o nosso percurso conceitual, como eu tinha falado no início. Quando nós pensamos em vida, vida física, vida orgânica, aquela que nós estamos sentindo, aquela que nós estamos tateando quando encostamos, inclusive, no nosso corpo. Essa vida, ela se dá quando nós temos a nossa matéria sensibilizada, quando há o encontro dessa matéria com o princípio vital. Encontramos isso na pergunta de número 67 de O Livro dos Espíritos, ou seja, matéria mais princípio vital igual à vida. Na 68, ele nos traz o contrário desta ideia, que morte seria algo equivalente ao esgotamento dos órgãos. Pergunta 67 e 68. Então, a animalização desta matéria, ou seja, é a união com o princípio vital que provém dessa fonte fluido universal, que quando distribuído nos diferentes órgãos, promovendo esse sistema orgânico, aqui estamos falando da matéria animada por esse princípio, ela nos dá esta vida física, fazendo com que o nosso veículo material, o nosso corpo, consiga desenvolver as suas funções. Caminhar, né? Percorrer distâncias, dar a habilidade para ele se desenvolver fisicamente. No momento em que essa vida orgânica ela chega no seu esgotamento, nós temos uma sistemática chamada morte. Só que aí, quando nós pensamos na dinâmica espiritual, nós temos, somado a essas informações, um ser inteligente, que longe da matéria, fora dessa matéria, nós o chamamos de espírito, e quando acoplados a ela, nós chamamos alma. Simplesmente uma definição. Somos nós, aqueles que estão pensando, aqueles que estão escolhendo e utilizando o que o livre-arbítrio nos traz de precioso, que são as escolhas. Ou seja, quem faz isso é o espírito. Partindo desse princípio, e inclusive dentro de uma temática tão importante, em uma data como a de hoje, em que no nosso país se trabalha a questão do finados, nós precisamos construir e desconstruir algumas ideias. O Livro dos Espíritos, já na sua introdução, quando ele vem tratando sobre o princípio vital, fluido vital e animalização da matéria, ele traz para a gente uma noção exatamente do que seja esta vida corpórea, e não à toa que no seu capítulo 4, a partir da pergunta de número 68, ele vem trazendo para a gente toda essa construção de raciocínio em que vida e morte são entendidas do princípio físico, ou seja, da matéria, assim como do princípio vital, oriundo do fluido universal. Consequentemente, ao longo deste tópico vida e morte, nós vamos entender que existe, de fato, um fluido, existe um princípio, que preenche organicamente, proporcionalmente, de forma diferenciada, sendo diferenciado, inclusive, entre os seres, essa proporção é diferente. Isso nos dá a possibilidade de agir. Isso nos dá a possibilidade de viver, experienciar na matéria o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, já que precisamos desta máquina para estarmos em condições, principalmente do ir e vir, e de desenvolvermos as nossas funções no nosso dia a dia. Mas e essa morte que vem para nós? Imaginemos, então, como diz o Livro dos Espíritos, que houve o esgotamento desses órgãos. Acabou. Não há como aquele órgão dar continuidade a uma vida física. O espírito, para sua
para o seu desenvolvimento, ele precisa habitar um corpo. Então, se há a morte física, e nós temos, através do sepultamento, esses órgãos, esse corpo, retornando a um estado, vamos dizer, mais primordial enquanto matéria, se desfazendo nos seus compostos químicos, o que então acontece com esse espírito? E é interessante que hoje, no momento em que se trabalha a questão do finados, nós conseguimos perceber que a doutrina espírita já nos traz um desenvolvimento de ideias que, para nós, é um conforto e uma esperança muito grande. Se acreditássemos nós que a vida física fosse o cessar da nossa existência, nós teríamos apenas um único momento de troca, de conhecimento, um único momento de experienciar os nossos contatos, de desenvolver os nossos afetos. E a doutrina espírita, ela vem e ela já consegue tirar este véu, nos clareando sob a ótica do que os espíritos nos trouxeram, que esse espírito, ele é de fato transitório em sua experiência material, mas que a sua vida não cessa. Ou seja, o trabalho continua na sua evolução, independente do local em que ele esteja, seja no plano material ou no plano espiritual. Então, a transição da morte física não é relacionada de forma alguma à morte espiritual, já que essa não existiria. E o nosso apoio em cima desse conceito vai ser trazido exatamente com o apoio, com a ajuda de Emmanuel, tanto no livro Coragem quanto no livro Pão Nosso. E o que é mais interessante de se pensar nisso tudo, que Allan Kardec, com a sua maneira de questionar os espíritos, através do livro dos Espíritos, ele pergunta sobre a questão do finados e desse contato entre nós encarnados com os nossos amigos desencarnados, com aqueles que fizeram parte do nosso repertório afetivo, que pelos laços do amor ou algum outro laço qualquer, estão de alguma forma ligados ao nosso psiquismo. E ele vem nos trazendo, os espíritos na verdade nos trazem após o questionamento, que todos esses momentos de ligação mental e espiritual são percebidos e recebidos por esses espíritos no plano espiritual de forma muito salutar. Ou seja no dia de finados, assim como em qualquer outro dia, esses espíritos recebem a luz da nossa prece através das conexões verdadeiras que conseguimos fazer. Então o Espiritismo vem e desvenda a questão da morte, tirando aquela roupagem da despedida eterna, de uma despedida muito fatalista, dando para nós uma sistemática de até logo, um até daqui a pouco. É obviamente que não poderíamos ser insensíveis nesse momento, e principalmente se olharmos com delicadeza o momento de agora, com tantas pessoas se despedindo, a maior parte das vezes no nosso discurso com a sensação do precoce, nenhuma despedida, ainda ao nosso ver, parece que estava no seu momento. E então, quando nós nos despedimos, ainda nutrimos um certo grau de dor. A saudade que habita às vezes o nosso coração, se não cuidar, ela vai tomando espaços muito grandes. Mas o desenvolvimento de uma fé raciocinada, que muitas das vezes ela vai aplacando a dor dessa saudade, transformando em uma saudade boa, ela consegue exatamente se desenhar dentro da nossa trajetória quando nós vamos conquistando a serenidade e também o estudo de entender que a única coisa que nos separa é um tipo de veste, é um tipo de olhar, e que o fato de não estarmos constituídos de um corpo físico não tira de nós a habilidade do viver. E aí entramos em uma etapa que é muito interessante, porque quando falamos em viver, existe uma grande questão. O que de fato é viver e o que de fato é existir? Podemos, ao longo da nossa encarnação, cumprirmos papéis. Acordarmos, levantarmos, trabalharmos, passarmos uma vida inteira como em um ciclo em que estamos alimentando, e esse ciclo, na verdade, ser apenas uma repetição, e nós estarmos existindo. Como um grande momento em que nós podemos exatamente trabalhar uma concepção de vida como oportunidade única daquele momento, de renovarmos as nossas experiências a partir das bagagens que dia a dia nós vamos adquirindo. E não à toa que no capítulo 42 do livro Pão Nosso, assinado por Emmanuel, nós temos o primeiro parágrafo do capítulo chamado Sempre Vivos.
Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Então, Emmanuel, já no seu primeiro parágrafo deste capítulo, ele já é muito claro e objetivo, como é característica desse espírito, nos dizendo: existe uma transição, existe uma caminhada, mas que essa passagem não significa cessação, apenas transformação. É apenas uma etapa, é apenas uma espécie de degrau, uma espécie de característica da jornada. A palavra etapa, na verdade, se enquadra muito bem, e que, na verdade, as nossas atividades elas não param em momento algum. Não à toa que o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano, podendo-se dizer o desenvolvimento espiritual, ele acontece mais amplamente, podemos dizer, enquanto encarnados, já que as experiências aqui do dia a dia vêm nos convidar a esse viver. E aí o nosso título do estudo de hoje, ele ganha uma poesia muito singular: o viver sem deixar-se morrer em vida. E Emmanuel traz isso de uma forma tão poética, apesar de trabalhar sua escrita em prosa, porque ele nos faz pensar e repensar o que seja realmente a morte. Nós que buscamos uma fé viva através dos evangelhos do Cristo, através do seu exemplo e de um processo nem sempre tão fácil de renovação das nossas próprias atitudes, mas sem sombra de dúvida através de um processo possível, ele vem nos trazendo uma maneira de estarmos vivos, nutrindo sobretudo algumas concepções, como fé na vida futura, como a certeza de que não há um acaso que gerencia as nossas situações cotidianas, nem mesmo uma pandemia, nem mesmo números que às vezes nos alarmam no nosso dia a dia, mas que eles estão ali como uma oportunidade de repensarmos trajetórias. Quem de nós, neste período, não está buscando o ir para dentro, e foi para dentro das suas casas físicas, foi para dentro do seu próprio coração, do seu espírito, e pensou: isso é bom também, é interessante. Não significando com isso que tenha sido um caminho fácil, porque tivemos que lidar também com estados íntimos que não percebíamos tão claramente, porque o frenético do dia a dia, corrida no transporte, nas condições de trabalho que tiveram que se adaptar, nem sempre nos davam o tempo necessário de observar aquelas sombras que estavam ali, às vezes quietas, às vezes sem a oportunidade. E quando voltamos para nós mesmos, percebemos: existe uma versão minha que estava ali. E o que é mais interessante disso tudo, que o que Jesus nos propõe, e olha que sabedoria, né? Como esse professorado do Cristo é maravilhoso. O que nos propõe é exatamente não sermos uma versão falsa. É a nossa versão, é exatamente essa. E há um convite muito precioso nisso, e o viver e o morrer talvez estejam condicionados a essa observação, que em nenhum momento a proposta é de sermos as pessoas mais incríveis ou perfeitas, mas de sermos pessoas inteiras no nosso processo de transformação. E exatamente por isso que quando fala em cessar a vida com a morte, nós podemos dizer que é um equívoco, porque muitas das vezes encontramos espíritos mais vivos do que encarnados, no sentido da sua busca, da sua vitalidade, como podemos, de uma forma muito triste, constatar que sejamos nós, ou talvez alguém, pode estar se comportando, se entregando para a vida com um ato de pouca generosidade pessoal, encontrando como se estivesse de fato morto. E então, o capítulo 32, intitulado Vida e Morte, do livro Coragem, como eu disse para vocês, também assinado por Emmanuel, ele vem trazendo um jogo de ideias, alguns contrastes entre a vida e a morte, que não nos deixam errar nessa linha de raciocínio que estamos traçando, já apoiados no que o Pentateuco nos traz, especificamente o Livro dos Espíritos, que nos apoiou nesta nossa fala, o Evangelho segundo o Espiritismo, que pensamos, mas aonde no Evangelho fala sobre isso,
desse espírito imortal, é só nós pensarmos quando estudamos o Cristo Consolador, quando nós pensamos nas bem-aventuranças, que falam inclusive sobre bem-aventurados os aflitos, tanto aqui quanto na vida pós-material. E quando ao final nós temos nas preces, as preces por aqueles a quem tivemos afeições. Então, ou seja, todo o Pentateuco, ele nos traz de uma forma muito evidente a relação de viver e morrer de uma maneira peculiar, mas de uma maneira muito precisa e objetiva, que mostra que essa vida que não cessa jamais, nem mesmo pela morte do corpo físico, mas que precisa ser repensada enquanto trajetória, inclusive nos momentos do hoje. Nos momentos em que eu me coloco como indivíduo encarnado e que preciso muitas das vezes repensar o meu atitudinal. O que é isso? Pensar como eu estou vivendo. E no capítulo Vida e Morte, Emmanuel nos traz assim: a vida é luz, doação, alegria e movimento. Interessante se pensar que quando traz luz, doação, alegria, nós pensamos, poxa, Emmanuel parece muito otimista aqui. Ele já diz que é luz, não enxergo às vezes. Doação, alegria e por vezes me encontro triste. Mas ele fecha o raciocínio nesse primeiro parágrafo falando sobre movimento. O que é o movimento? O movimento é sair da inércia, colocar-se a caminhar, entendendo que toda a caminhada ela começa de um primeiro passo. E que um primeiro passo para tornar-se vivo já é trabalhar alguns processos que alguns autores, como por exemplo Joana de Ângeles, vêm para nós em um processo educativo muito grande, que para a caminhada nós temos que deixar de lado a autoculpa, a autopunição. Nós temos que deixar uma série de coisas que às vezes nos algemam, principalmente quando nós percebemos que nem todas as atitudes da nossa existência foram as atitudes mais felizes, as atitudes mais perfeitas, mas nos empodera de tal forma uma caminhada plena que se une ao que Jesus lá atrás disse para todos nós. Ele não disse para uma pessoa: vá e não peques mais. O que seria hoje essa fala de Jesus que reverbera para todos nós? Vamos lá, meu amigo, caminha. Caiu, levanta. Essa é a caminhada. A caminhada não é, na verdade, apenas uma colheita de atos perfeitos. Não somos perfeitos. Nós estamos fazendo ainda um ajustamento cuja a característica principal é estarmos mais perto do início do que do final. Consequentemente, a noção de vida e morte, a noção de estar vivo nessa existência utilizando o seu maior potencial, ainda é permeada de muitas características que estamos aprendendo a nos desfazer. E então ele diz para a gente na sequência: a morte é sombra, egoísmo, desalento e inércia. Ou seja, a vida e morte trazida sob a fala, sobre a escrita e a percepção, que chega para nós como um presente por Emmanuel, é exatamente nos mostrar o que eu faço diante das escolhas que eu tenho. Ou seja, eu estou em movimento ou eu estou em inércia. Mais uma vez aqui, quando pensamos em inércia e movimento, não diz que apenas os espíritos prontos caminham ou têm que caminhar. Não. Ele nos traz uma ideia que nós, do nosso tamanho, com o nosso melhor, podemos implementar as mudanças. E a principal mudança é o início da jornada. É construir pequenas atitudes, é começar com o ínfimo, o pequeno. E o pequeno é grandioso se eu não conseguir atingi-lo naquele momento. Não precisamos desenvolver em nós uma baixa autoestima achando que sempre o outro faz bem ou faz melhor. E então traçamos uma régua muito crítica, muito pesada e extremamente prejudicial ao nosso desenvolvimento. E o conceito de viver, ele precisa estar desprendido de valores como esse, onde seremos extremamente rigorosos nas comparações. E comparações que elas perdem a razão de ser, já que somos espíritos individuais. O que nós podemos ter, na verdade, são metas, são modelos. Vamos trazer o nosso exemplo, mas claro, meus amigos, Jesus. Se eu me comparo com Jesus, eu penso, poxa vida, tá difícil. Porque eu pensar o Felipe e pensar Jesus, há uma diferença muito marcante. No entanto, se eu utilizo Jesus como meu modelo,
eu penso, nossa, quantas características minimamente interessantes se eu não consigo tê-las no meu repertório existencial como prática diária. Mas se eu consigo tê-las como um modelo, eu vou conseguir me aproximar dia a dia, passo a passo, daquele modelo que me parece um ideal, mas eu só caminho a partir das minhas pegadas. E vamos lá. Analisa as forças vivas que te rodeiam e observarás a natureza a desfazer-se em cânticos de trabalho e de amor, assegurando-te bem-estar. É a árvore a crescer na produção intensiva, o manancial em atividade constante para garantir-te a existência. A atmosfera a refazer sem cessar os elementos com que te preserva a saúde e o equilíbrio. Ou seja, dentro da nossa caminhada não há desassistência. Se não há desassistência, nós podemos trazer alguns princípios para nós que já são muito claros na doutrina, mas que às vezes, pelo cansaço do dia, por entender às vezes ou por sentir, né, vamos mudar a palavra, que o peso está demasiadamente grande, nós muitas das vezes esquecemos que sobre os nossos ombros não há pesos desproporcionais. Não há nada que não venha, que não faça parte da nossa história. Ou seja, segundo as leis da natureza, segundo as leis de Deus, não há uma única pecinha da nossa vida que não se encaixe. O que muitas das vezes ocorre é que no momento das nossas escolhas, no momento em que nós vamos nos apropriar do sim ou do não, muitas das vezes nós vamos ser levados por um ser que ainda não está pensando de uma forma clara e harmoniosa e vamos nos aproximando daquele indivíduo que éramos nós lá atrás, mas que ainda de alguma forma traz as informações das escolhas menos felizes que fizemos talvez em encarnações para trás ou mesmo em uma mesma vida. O bom de se pensar nisso tudo é que ela traz para a gente uma linha do progresso muito bem definida. Porque se pensarmos em 1, 2, 3, 5 anos atrás, já somos pessoas diferentes. Então imagine encarnações para trás. Então isso significa que nós conseguimos ter a capacidade de utilizar as nossas ferramentas para o bem da nossa própria caminhada. E embora hoje estejamos em uma revolução propriamente de vida, uma revolução pessoal, nós estamos hoje fazendo o quê? Buscando estar vivos e revitalizando o viver a cada momento. Em tempos de pandemia, em que essa necessidade, né, de respirar, de estar perto, de querer abraçar, de trocar afetos com o outro, ficou tão evidente para nós, nós vimos como a sensação de estar vivo, de querer estar atuante nessa vida, começou a ficar mais gritante, quase epidérmico, quase na pele. Para aqueles que gostam de um abraço, então, sentimos como esse distanciamento, essa ausência, nos fez sentir falta do outro, sentir falta daquela vida cotidiana que tínhamos tão facilmente. E hoje é como se tivéssemos que tudo estar a pelo menos 2 metros do outro. O estar vivo é uma sensação exatamente que se alia às nossas propostas existenciais. Estar vivo é aquele pensamento de imaginar que mesmo que o meu corpo físico pereça e cesse a sua capacidade de me dar pulmões saudáveis para que ele respire, o meu espírito não vive na dependência dele. Ele tem uma jornada extremamente grandiosa e imortal. Mas não de longe de ti podes ver igualmente a morte no poço estagnado em que as águas se corrompem, na enxada inútil que a ferrugem devora, no fruto desaproveitado que a corrupção desagrega. Depende de ti acordar e viver, valorizando o tempo que o Senhor te confere, estendendo o dom de ajudar e aprender, amar e servir. Olha que bonito quando o Emmanuel diz pra gente assim: depende de ti acordar e viver. Nós estamos daqui a pouco pelo menos a umas 12 horas acordados, para aqueles que não estão trabalhando de plantão. Estivemos acordados hoje? Acordados para a vida? Nós nos conectamos através da prece com Jesus, com a equipe espiritual,
com Deus, com energias que acredito, se tivermos de repente não espíritas nos assistindo, cada um com a sua fé, com a sua crença, com a sua maneira de viver, acordou para a jornada evolutiva que nós estamos tendo a oportunidade hoje. A vida é um lapso de tempo muito curto no seu sentido material, né? Entre o berço e o túmulo nós temos um estalar de dedos que quando nós vemos ele já passou. E perdemos às vezes tanto tempo problematizando questões que no dia seguinte não vão ter nenhuma valia. Perdemos o sono, nos angustiamos, às vezes brigamos desnecessariamente por valores que não nos agregam no espírito nada, muito pelo contrário, agregam mágoas, poluem a nossa psicosfera e fazem da vida um fardo e um peso desnecessário. E então, quando Emmanuel frisa aqui para a gente nesse parágrafo, valorizando o tempo que o Senhor te confere, o mais rico dos homens não compra o tempo que se passou. Eu lançaria um desafio. Quem compra o minuto passado? Quem compra o abraço que não deu? Quem compra o eu te amo que deixou de falar? Quem compra aquele momento de dar um sorriso que pode ser significativo para alguém? Quem compra o momento que passou e você não teve a oportunidade de oferecer um ombro? E não esqueçam que o ombro hoje ele pode ser virtual. Não é a presença física que vai condicionar a troca, a intensidade, como não é a presença física que cessa o amor que sentimos por aqueles que partiram da jornada material e estão no plano espiritual. Quantos de nós hoje talvez tenha tido uma lágrima ou uma saudade por aquele que não está conosco? E então esse repensar o tempo é uma forma muito valiosa de repensar a própria vida na sua oportunidade. O tempo é o bem mais valioso porque ele passa velozmente e ao mesmo tempo ele é extremamente generoso, porque ele vai ser sempre igual. Dizemos que as 24 horas são corridas, mas elas eram 24 horas para Jesus, para Kardec. Será que então que as 24 horas do Felipe é mais importante do que a deles? Será que eu sou mais atarefado ou será que as nossas prioridades estão precisando ser higienizadas? Porque se o tempo que chegou a mim é o tempo de Deus, por que eu acho que o tempo do Felipe é o mais importante? Às vezes nós temos os nossos tempos. É o tempo em que alguma coisa acontece, é o tempo em que eu entendo uma leitura, uma fala. Esse tempo existe. É como dizer, é o time de cada um, é o tempo em que nós despertamos para a vida. Quantos conheceram, estavam ali lado a lado com Jesus e mesmo durante a crucificação não conseguiram entender a magnitude desse espírito crístico. Esse é o tempo de cada um. Mas o tempo, no sentido cronológico, no sentido que passa, no sentido que nos agrega, mas ao mesmo tempo ele não nos devolve o que passou, ele está ali na nossa contabilidade de vida. E felizes seremos e vivos seremos quanto mais aproveitarmos esse tempo para dizer o quanto amamos o outro. E agora, uma característica de amor que é dito por todos os autores espirituais e que, ao contrário do que pensam muitos de forma equivocada, não é egoísmo. Já paramos para pensar no alto amor, em nos amarmos? E podemos até pensar, mas isso é estar vivo, Felipe? Sim. Qual o objetivo da encarnação? Está no Livro dos Espíritos. Evoluir. Eu só posso evoluir se eu me melhoro, se eu cresço. Como eu faço crescer algo que eu não amo? Como eu faço crescer algo que eu não acredito? Não é possível. E com isso, como eu posso amar a Deus? Olha que loucura. Primeiro mandamento está no Evangelho segundo o Espiritismo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Bom, mas eu amo a Deus, tá? Você ama o próximo? Ainda não sei. Você se ama. Vejam que o caminho ele precisa passar do indivíduo, que só fornece um amor ao próximo quando ele sente o amor. E você começa a amar ao próximo quando você humaniza ele, enxergando as dificuldades dele nas tuas, e quando você se vê com a sua dor e a sua dificuldade, pensa, nossa, antes eu julgava alguém que passava por essa situação. E agora que passei, eu percebo que a dor dói, a ausência dói. E que aquele defeitinho que eu apontava no outro, ele tem aqui em mim tão grande. Porque como conversava essa semana com uma grande amiga da alma, sentir, é possível sentir tudo, está em nós. Não nos envergonhemos disso.
A diferença é o que fazer com aquilo que se sente. E Jesus já nos traz essa possibilidade de transformação que cada um de nós tem. Então eu me amo, me entendo e me acolho, e consequentemente eu faço a ponte para o próximo. Olha como é estar vivo, é o movimento, citado já por Emmanuel. E amando o próximo, eu trago ele para mim e já converto o próximo em irmão. Então eu me integro, como em toda essa lei da natureza, me enxergando no próximo, consequentemente desenvolvendo do meu tamanho esta semente do amor que me fará em algum momento conseguir de fato, com a atenção plena, com aquela atitude que nos faz de fato nos integrarmos verticalmente ao Pai e sermos um com Ele, como assim foi Jesus. Então, meus amigos, chegando já aos nossos momentos, que possamos estar em conjunto nessa atividade tão boa para cada um de nós, nos entendendo como espíritos imortais, cuja morte, na verdade, ela é apenas uma cessação da vida orgânica e não da vida espiritual, já que somos espíritos imortais ligados pela eternidade, pelos laços do afeto. Imagine que eu estou aqui no Rio Grande do Sul e eu tenho certeza que do outro lado da tela, aí no Rio de Janeiro, tem tantos que amam, tenho certeza. Como aqui no Rio Grande do Sul, tem muitos que amam de outros estados também. Se eu consigo amar aqueles que não estão ao meu lado e que estão encarnados, no plano espiritual isso não muda. Quantos passaram por nossas vidas e estão aqui conosco e que nos acompanham há muito tempo. Mas, sobretudo, que possamos não somente introspectar cada um desses conceitos, que nós possamos de fato entender esse tempo que Deus nos deu, essa ideia de estarmos nesta vida física como uma oportunidade. Se hoje o momento é de pandemia ou voltar-se para dentro, vamos nos voltar. Vamos fazer dessa tecnologia que está aqui uma voz nossa para levar o Cristo. E como eu levo Cristo, Felipe? De tantas maneiras. É só pensar o que ele faria no nosso lugar. E quando nós pensarmos nisso, pensar do meu tamanho, o que eu posso fazer. Pode ser joinha, pode ser emoji, pode ser dizer eu te amo, pode ser abraço virtual ou físico, não há um mistério sobre isso. O importante é que o lema da vida, viver e morrer, seja o lema da vida é viver. Não façamos da morte o nosso legado, façamos da vida a nossa missão. Uma vida, antes de tudo, espiritual, que ela acontece estando encarnados e promovendo a nossa diferença em qualquer meio que estivermos. Não precisamos ser perfeitos, somente inteiros. E não há ninguém que não possa oferecer alguma coisa. Ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso, que está simplesmente guardadinho, às vezes aqui na nossa boca, que está atrás da nossa máscara. E hoje estamos de máscara, literalmente, né? Mas que o nosso sorriso seja o nosso cartão de visitas, a nossa boa energia, o nosso vibrar. Entendendo que a vida é uma oportunidade e que nós precisamos valorizar o tempo que o Senhor nos deu. Meus amigos, o tempo passa extremamente rápido. Foi o que eu disse, o tempo cronológico ele voa. E já chegando aos nossos 40 minutos de, eu diria de trocas, eu não digo de palestras, eu digo de reflexões entre amigos, eu trago para vocês o meu coração por inteiro. Se eu pudesse hoje trabalhar o meu tempo e dizer que ofereceria um pouco desse tempo, eu escreveria na linha do meu tempo todo o amor que do meu tamanho eu consigo fornecer. Todas as crenças que tenho, toda a verdade que acredito, ainda que o Felipe Pessoa tenha uma trajetória ainda de muita construção. Como todos nós, estou em início de caminhada, mas acredito fielmente que quantas vezes eu cair eu posso levantar e acredito que Jesus, tal qual logo atrás que ele estava estendendo a mão para todos aqueles que estavam à sua volta, continua ao nosso lado. Agradeço imensamente a oportunidade de ter vindo aqui, ainda que virtualmente, ao Grêmio, esses amigos tão queridos, aos amigos do Amor à Verdade, que eu vi que estão por ali, aos amigos do Céu, que demais casas espíritas do Rio de Janeiro, aos amigos do Rio Grande do Sul que estão nos acompanhando através das diferentes redes sociais, e todos aqueles que, embora não conheçam, eu faço desse momento uma expansão das minhas boas vibrações, pedindo que Deus abençoe o lar de cada um de nós. E por fim, vamos mais uma vez agradecer a Deus por esse momento tão bom. Por esse momento em que aprendemos em que o tempo
Ele vem para nós como presente divinal. Ele vem para nós como oportunidade. Ele vem para cada um de nós como aquele momento único, que em uma fração talvez de 1 minuto eu possa repensar uma atitude e fazer diferença na minha própria vida, na vida de alguém. Querido Jesus, que possamos estar em conjunto em todos os momentos da existência. E que a parte de tudo aquilo que eu encontro a melhorar, eu possa fazer de todas as conquistas já feitas a válvula, a ferramenta, toda a engrenagem para multiplicar todos os talentos que ainda precisam crescer. E, enfim, pedimos por todos os lares, por todos os irmãos encarnados e desencarnados, pedindo por nossos estados, pedindo por cada coraçãozinho que aqui está e por cada coração que habita os nossos próprios corações. E então, que possamos em conjunto dar graças a Deus pelo dia de hoje, por esses momentos e por todos os que virão, desenvolvendo o otimismo que o cristão deve ter e a esperança que uma vida futura vem, nos trazendo tudo aquilo que o nosso esforço for capaz de montar, de conquistar, de construir. Que assim seja.